Essa é a nossa, essa é a nossa aula 10. Aula 10. Então a gente vai fazer o desenvolvimento teórico e resolver dois problemas na situação em que eu quero aprender. A gente volta a ter interesse na média populacional, né? Mas nós agora trabalhamos na situação mais geral, que é mais realista, que é aquela em que a variância populacional não é conhecida. Então, como é que funcionava antes, né? A gente pode imaginar assim. Antes, até esse momento, eu tinha situações em que eu supunha que a variável de interesse, que seja o salário, por exemplo, né? Que ela tinha distribuição normal e a variância era conhecida. Então, a variância conhecida. Se isso era verdade, a gente sabia algumas coisas, né? Por exemplo, o fato de ser do modelo ser normal já implicava para a gente, eu sabia a distribuição da média amostral, sabia exatamente a distribuição da média amostral. A esperança é a média populacional e a variância é a variância populacional sobre N, resultado importante para a gente aí. E esse cara aqui, padronizando essa variável, essa média amostral, né? Então subtraindo a esperança dividindo pela raiz da variância, a gente tem uma distribuição aqui que é universal, que é normal padrão. Não depende de nenhum parâmetro, né, essa distribuição. Então esse cara aqui, esse cara não depende de nenhum parâmetro que eu não conheça, tá? Essa é a técnica de padronização que a gente faz. Aí o que acontece? Bom, essa variável aqui a gente chamava de Z, né? Chama de Z. E o procedimento basicamente era o seguinte: a gente falava assim, ó, eu quero aprender sobre a média populacional, mas eu vou usar a média amostral para aprender sobre a média populacional. Gostaria que essa diferença em valor absoluto fosse menor do que uma margem de erro epsilon. Isso eu não posso fazer, mas eu posso garantir que a probabilidade disso aqui é um certo coeficiente de confiança gama. Partindo desse contrato, dessa condição, e se vocês olharem o desenvolvimento que foi feito, checarem no seu caderno, você vai chegar numa coisa assim, né? Que é a probabilidade de menos z menor do que z, que é aquela variável aleatória que está ali em cima, menor que z, igual a gama. E aí, trabalhando aqui um pouquinho, você vai chegar na expressão do intervalo de confiança para grama, para o mi, para a média populacional, com coeficiente gama. Vai ficar um cara assim, x barra menos z sigma sobre raiz de n. Então eu estou supondo ainda que a variância é conhecida. Nessa aula eu gostaria de quebrar essa limitação. Z sigma sobre raiz de n. O que é esse zzinho? A gente sabe, né? Esse cara significa que eu tenho uma distribuição normal padrão aqui, normal 0,1. Eu procurei esses quantis aqui, zzinho menos zzinho, de maneira que a área aqui no meio seja gama. Certo? Então foi é isso que a gente tinha feito até agora. O que eu posso fazer com essas ferramentas? Usando esse intervalo de confiança, eu posso expressar a minha incerteza em um chute que eu dou para o mi usando o valor do x barra, né? Eu uso o valor observado da média amostral, que é esse x barra minúsculo, para dar um chute para a média populacional. E esse intervalo de confiança, ele me permite expressar, quantificar a incerteza desse chute. Com isso eu testo hipóteses e faço outras coisas. O que a gente quer fazer nessa aula? Na aula de hoje, nós queremos entender a situação em que, então hoje, né? Qual que é a nossa agenda para hoje? Hoje nós queremos nos libertar dessa história
nos libertar dessa história de que a variância é conhecida. Então eu quero falar que quero ter a mesma configuração do problema, mas eu quero que Mi e Sigma2 sejam desconhecidas. Ambas. As duas. E eu quero ver como é que eu posso obter um análogo desse intervalo de confiança aqui na situação em que eu não sei o sigma. Porque, veja bem, se você não sabe o sigma, você não consegue calcular o limite inferior e o superior do intervalo. Você tem que colocar o valor do sigma aqui, né? Se você não souber, você não vai conseguir fazer essa conta. Esse é um desenvolvimento que aconteceu no começo do século XX. Ele levou apareceu uma nova distribuição. Lembrando um pouquinho sobre esse objetivo de aprender sobre a variância populacional, vocês lembram que o ator dessa história, o ator novo que entrou, que já tinha aparecido em Estatística 1, foi a variância amostral. É ela que a gente usa para aprender sobre a variância populacional. Esse cara que já tinha aparecido lá em Estatística 1, a tal da variância amostral. E se você, em algumas situações, você quer falar do desvio amostral, que é a raiz positiva dessa variância amostral, né? Esse aqui é o desvio padrão amostral. E a gente viu que, nós vimos que essa variância amostral, ela serve para aprender sobre a variância populacional. É ela, de novo, que vai vai resolver as coisas hoje. Então, olha só como é intuitivo, né? Como funciona intuitivamente. Vamos imaginar assim, você tinha lá originalmente, então vamos escrever aqui, você tinha um Z, que ele era assim, x barra menos mi, sigma, sobre raiz de n. E esse cara tinha distribuição normal padrão. Perfeito. Mas agora eu estou na situação em que eu não posso contar com o valor do sigma. Eu não sei mais esse valor aqui. Não posso mais contar que eu saiba esse valor. Então, qual que é intuitivamente, o que você acha que você tem que fazer aqui? Se você não sabe o valor populacional, você é obrigado a estimá-lo, né? Então, essencialmente, o que vai acontecer no que nós vamos fazer aqui é que esse sigma vai sair daqui, ele vai se tornar a nossa estimativa, que é o desvio amostral. Só que ao fazer isso, eu não chamo mais esse cara aqui de Z. Historicamente, a gente passou a chamar esse cara de T. E o mais importante é que eu não tenho mais essa distribuição normal padrão. Essa variável aleatória que está aqui, ela não tem distribuição normal padrão. Aparece uma distribuição que vocês nunca viram, que é chamada distribuição T de students. É uma distribuição T com n-1 graus de liberdade. Então, primeiro vamos dar o nome dela, né? Essa aqui é a distribuição T de students. Com n-1 graus de liberdade. Degrees of freedom em inglês. Por que tem esse nome student, né? Vou contar um pouquinho a história para vocês. É uma história bem curiosa. Quem quiser aprender de fato, de maneira muito profunda, a história do desenvolvimento da estatística, tem esse trabalho do Stephen Stigler, The History of Statistics, The Measurement of Uncertainty Before 1900. Desse professor Stephen Stigler, que é o maior acadêmico, o maior scholar de estudos de história da estatística. É um livro que vale a pena você ler. Eu não sei se temos na biblioteca do INSPER, talvez tenhamos. Muito, muito bem escrito, assim. Ele tem se você quer melhorar a sua escrita de inglês, use esses grandes autores como modelo para a sua escrita, né? O Stigler escreve maravilhosamente bem, é um grande autor, é um acadêmico. Ele conta essa história que eu vou esboçar para vocês agora. A história é a seguinte:
Inicialmente, no desenvolvimento da estatística, o que se sabia fazer era trabalhar com a situação em que a variância era conhecida. Então havia o que eles chamavam de uma teoria de amostras grandes, né? Quando eles achavam que a estimativa para a variância era precisa o suficiente, eles trabalhavam com esse resultado. Mas os experimentos que estavam sendo feitos, por exemplo, em agricultura, as amostras eram pequenas, né? E eles gostariam de ir além desse resultado. Quem descobriu como ir além desse resultado, ou seja, como estimar, como obter um intervalo de confiança para a média sem saber a variância, foi o senhor William Gosset. Esse William Seeley Gosset. Ele trabalhava na cervejaria Guinness, que faz aquela cerveja preta. Já tomaram, é horrível, cerveja amarga que dói. Essa cerveja Guinness, que é uma cervejaria que existe até hoje, né? Então ele trabalhava na Guinness, e na Guinness ele fazia desenvolvimento de cereais lá, de insumos, trabalho de agronomia, né, de agricultura, para desenvolver para manter a qualidade da cerveja e coisas do tipo. E eles estavam usando estatística lá. Aí o Gosset, ele acabou, durante esse processo lá na Guinness, descobrindo. É muito maluco isso, o Stigler conta isso no livro dele, né? Aqui nesse livro do Stigler, a história está contada. Ele descobriu, meio que adivinhou a distribuição. Ele não obteve uma dedução, um teorema em que apareceu a distribuição T, de student, né? Aí acontece que mesmo ele resolveu publicar o trabalho, né? Publicar o que ele havia feito, mas o pessoal da cervejaria Guinness, dessa Guinness, não queria que ele publicasse com o nome dele. Por quê? Porque falaram, se você publicar com o seu nome, todo mundo sabe que você é nosso estatístico-chefe aqui, né? Então eles vão saber que a Guinness está usando esses métodos e eles podem roubar a nossa propriedade intelectual aí, eles podem espionar o nosso processo de produção de cerveja. Então a empresa ele fez um acordo com a cerveja e falou, não, eu vou publicar o resultado matemático, mas eu não vou mencionar, eu não vou assinar com o meu nome, eu vou usar um outro nome, eu vou usar um pseudônimo. O pseudônimo que ele usou para publicar esse artigo foi Student, né, um pen name, um pseudônimo. Então ele publicou esses artigos usando o pseudônimo Student. E aí a distribuição ficou conhecida como distribuição T de Student. Então isso, é lógico que logo na sequência todo mundo descobriu que o Student era o Gosset, então esse negócio foi uma grande bobagem, né? Acaba ficando engraçado o nome, né? Mas não foi muito efetivo no sentido de ocultar a origem das ideias, né? Realmente não funcionou. Tá. Mas o Gosset, se vocês forem ler esses papers de Stigler, é uma coisa incrível, porque ele fez uns Monte Carlos, mas ele não tinha computador, né? Ele fazia com feijão mesmo. Jogava lá uns feijões lá e via a posição dos feijões numa esteira, uma coisa assim. Então ele adivinhou a expressão da distribuição T e chegou nas construções fundamentais da distribuição T. Quem de fato provou matematicamente como essas coisas, o teorema, né, de que se você, essencialmente esse teorema que a gente está falando aqui, esse aqui, ó, esse teorema. Quem provou esse teorema aqui foi de novo o Ronald Fisher. Ele provou o teorema. O Gosset adivinhou, o que é mais incrível do que ter provado o teorema, na verdade, né? Ele adivinhou o resultado a partir desses experimentos aí, um Monte Carlo primitivo que ele fazia lá na mão, sem computador, mas quem demonstrou o resultado, então foi o Fisher, né? Então esse aqui, quem provou esse negócio aqui foi o Fisher. Quem fez a parte difícil, que foi adivinhar o resultado, foi o Gosset. Então, Gosset, deixa eu ver se é com 2 T's ou com um T só. Um T só. Gosset barra Fischer. Tá? Esse adivinhou, esse provou. O Gosset é o student. É o pseudônimo dele. Então esse aqui é o pseudônimo do Gosset. Então esse resultado aqui é que vai permitir, porque olha, observa bem, foi
o fato da variável z aqui, que é uma padronização da média amostral, ter distribuição normal padrão antes, né, quando a variância era conhecida, que permitiu a partir desse ponto aqui, que é uma consequência do contrato, foi isso que permitiu obter a expressão do intervalo de confiança para a média, né, quando eu conheço a variância. Então agora, usando o resultado do Gaussian e do Fisher, a gente vai partir de uma coisa análoga a esse cara aqui e vai chegar no intervalo de confiança para a distribuição T. Vamos fazer isso aqui? Vamos fazer. Vamos lá. Então, deixa eu mostrar para vocês um pouquinho a cara da distribuição T antes. Essas propriedades estão nos nossos slides. A distribuição T, o que ela tem uma cara de normal, mas o que ela tem de diferente da normal? Então, olha só. Aqui em vermelho, a gente tem a distribuição normal padrão. E aqui eu tenho a distribuição T com graus de liberdade que estão crescendo, tá? Essencialmente, o que a distribuição tem de diferente em relação à normal é que ela tem uma cauda mais gorda, ou seja, ela dá mais probabilidade para eventos que são extremos. Essencialmente é isso. Aliás, vocês já ouviram falar dessa expressão Black Swan em eventos extremos? É esse tipo de distribuição como a T, que tem a cauda gordinha, que vai permitir modelar esses eventos extremos, né? Uma grande crítica aí é que muitas vezes o pessoal modela as coisas como tendo distribuição normal, mas isso atribui muito pouca probabilidade para grandes desvios, que são os tais dos Black Swans, né, os cisnes negros. Aqueles eventos que ninguém está esperando, de repente, pumba, ele aparece, né? Então, o que acontece aqui é que a T ela tem uma cauda mais gorda, mas tem um resultado matemático curioso aqui. Se você aumentar muito os graus de liberdade, ela vira uma normal padrão, né? Então você está vendo que conforme aumentam muito os graus de liberdade, a preta aqui, que é a T com 30 graus de liberdade, ela praticamente é uma normal padrão, que está aqui, que está desenhada em vermelho, tá? Então esse é o básico que você precisa saber desse cara. Outra coisa que você precisa saber aqui, eu não esqueci que eu não poderia aumentar isso aqui, só um instantinho. A gente vai ter uma tabela para ela, né, que está aqui. Propriedades básicas da T. A gente tem a densidade dela, tem a forma da densidade aqui nesse slide. Vou deixar anotado o slide lá nas minhas notas ali. E você tem que a esperança dela é zero e a variância dela depende do número de graus de liberdade, que aqui foi usada uma letra Ni, né, uma letra grega Ni para o número de graus de liberdade. Deixa eu só voltar para outra tela ali, vou precisar tirar o notebook do modo tablet aqui. Isso eu não posso trabalhar com tablet porque fica meio confuso. Tá bom, voltando lá. Então vamos voltar para cá. Agora vamos. Deixa eu voltar o notebook para o modo tablet. Então vamos ver. Então, só para a gente saber, as propriedades da distribuição T, deixa eu deixar anotado isso aqui. As propriedades dessa distribuição T, as propriedades estão na página 10. Propriedades na página 10 do slide 11, que é um dos slides que você já tem lá no Black. Todo o material da aula de hoje, os exercícios foram tirados desse slide 11. Então, como é que funciona para chegar a esse intervalo de confiança? Não tem muito segredo, né? É a mesma coisa que a gente fez sempre. Então, a ideia é que você parte de uma distribuição T aqui. Como é que você desenha ela? Você desenha ela, quando você estiver desenhando a T, você vai desenhar com uma cara de normal, mas você vai deixar a cauda mais gorda e ela mais achatada, assim, ó. Você faz um desenho assim. Então a cauda aqui tem mais probabilidade, né? Aí você vai pegar aqui, então, dois quantis. Um a gente chama de Tzinho, a outra a gente chama de menos Tzinho, aqui está o zero. E nós vamos impor que aqui no meio a gente tem probabilidade gama. Essa aqui é uma distribuição T, com n menos 1 graus de liberdade. Bom, como é que a gente encontra o intervalo de confiança? É fácil, né? Você impõe, a condição que você impõe, ela é análoga à condição que havia sido imposta antes. Então, como é que era a condição antes? Era essa aqui, né?
Só que essa condição envolve a variável z. A nova condição vai envolver a variável t. Então a condição é assim, menos t menor do que t, tzinho. Isso aqui vai ter probabilidade gama. A primeira coisa que eu faço é usar a definição dessa variável t maiúsculo, x barra menos mi, s sobre n menor do que t, igual a gama. Aí eu gostaria que o que significa obter o intervalo de confiança? Lembra disso? É achar duas variáveis aleatórias, né? Uma que a gente chama de limite inferior, que ela sanduícha o parâmetro que eu estou interessado, que é o mi, entre ela e uma outra variável aleatória que a gente chama de limite superior. Ela faz isso com probabilidade gama. É isso que nós precisamos fazer para encontrar o intervalo de confiança. Então vamos fazer aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é multiplicar todos os membros da desigualdade por S sobre raiz de N. Isso vai dar a primeira transformação, que vai ficar assim. Vai ficar menos Tzinho S sobre raiz de N menor do que x barra menos mi menor do que Tzinho S sobre a raiz de N. Essa probabilidade vale gama. Finalmente, subtraindo x barra em cada lado da desigualdade, multiplicando por menos 1, a desigualdade vai virar. Eu vou ter a seguinte expressão aqui. Vai ficar x barra menos tzinho s sobre raiz de n é menor do que mi, que é menor x barra mais tzinho s sobre raiz de n. Isso aqui acontece com probabilidade gama, que é o meu coeficiente de confiança. Bom, daqui nós tiramos já chegamos ao intervalo de confiança, né? Então o intervalo de confiança que a gente está procurando, o IC para a média mi com coeficiente gama, ele muda muito pouco em relação ao que você já estava fazendo. É a média amostral observada. Vou acertar aqui que deu um probleminha. É a média amostral observada, menos Tzinho. Aqui eu vou botar S minúsculo, tá? Então eu vou usar aquela distinção. S maiúsculo, variável aleatória. S minúsculo, valor observado da variável aleatória. Szinho sobre raiz de n. Esse é o limite inferior do intervalo. O limite superior do intervalo é x barra mais tzinho S sobre raiz de n. Aí resolvendo os exercícios, que a gente vai resolver agora, a gente aprende a calcular, a descobrir quem é o tzinho, a fazer a consulta da tabela. Eu ensino para vocês como faz tudo. Então vamos ver aqui, vamos pegar um primeiro exercício. Então, de teoria mesmo da situação em que você quer aprender sobre o Mi sem conhecer a variância populacional, se o modelo for normal, então é isso aqui. Então vale aquele alerta gigante, né? Cuidado, tudo isso que a gente fez aqui, então, cuidado. Só vale se o modelo for normal, se a variável de interesse está em distribuição normal, exatamente, se você postular isso. Se a variável de interesse não for normal, essa distribuição, essa quantidade que está aqui, ela não tem distribuição T, com n menos 1 grau de liberdade. Tá certo? Tem outras maneiras de lidar de maneiras mais avançadas, de lidar com esse problema, quando você não tem uma suposição de normalidade. Bom, vamos resolver um exemplo. Então, esse exemplo, ele está na página. Então, é o exemplo da... Vamos resolver com cuidado, como a gente faz, a gente tem feito na aula. Ele é o exemplo da empresa de telefonia, chamada Olá. Olá. E está na página. Vai parando o vídeo e vai montando o seu caderno
organizadamente, tá? Estou abreviando algumas coisas, você escreve mais por extenso baseado no áudio. Abreviando um pouquinho, porque esse processo com a caneta aqui não é tão suave quanto ela com a lousa, né? Então vamos pegar aqui o problema para a gente dar uma olhadinha nele. Esse cara está na página 20, né? Então vamos lá na página 20. Está falando o seguinte, né? Que a empresa de telefonia Olá criou um novo plano pós-pago denominado Clever. Então essa empresa aqui, ela criou um plano chamado Clever. Antes de divulgar o plano, antes de sair oferecendo para todos os clientes, né? A empresa contratou uma consultoria para entrevistar uma amostra de 30 clientes, seus que já tinham um plano antigo chamado Smart, e perguntar qual valor mensal eles aceitariam pagar mensalmente pelo plano Clever. Aí na amostra coletada observou-se uma média de R$108, então isso aqui é uma média amostral observada para aqueles 30 pessoas, e um desvio padrão de R$15. Um comentário rápido aqui, não é assim que você faz uma pesquisa desse tipo, né? Não é que você chega para a pessoa e fala, quanto você quer pagar por essa BMW aqui? O cara fala, R$10 tá bom, né? Não funciona assim. O que você faz é, você está levantando a curva de demanda, na verdade, né? No sentido de microeconomia. Então você oferece para um monte de gente com valores diferentes e observa quantas que responderam e tiveram interesse para os valores, entendeu? É assim que você levanta uma curva de demanda, não é dessa maneira. Mas aqui é um problema didático, vamos resolver aqui esse negócio. Deixa eu apagar essa solução que está aqui. Esse negócio está aqui. Tchau. Beleza. Tá, aí falando assim, sabendo que o preço do plano Smart é de R$120, então o plano antigo Smart ele tem o preço de R$120. Podemos afirmar que, em média, a diferença entre o preço que os clientes aceitam pagar pelos planos Smart e Clever considera um coeficiente de confiança de 95%. Esse é o item A. O item B é saber quais foram as suposições feitas para a resolução do item anterior. Então vamos resolver esse problema aqui de uma maneira organizada. Vamos lá. Bom, então vamos primeiro identificar os elementos do problema, né? Quem que é a população nesse caso? População são todos os clientes do plano antigo, né? Do plano Smart. Todos os clientes já tinham o plano Smart. Que é para esses caras que você quer saber se eles migrariam, coisa do tipo, né? Então essa é a população do nosso problema. Qual que é a variável de interesse aqui? Variável de interesse. Variável de interesse. A variável de interesse X é a mensalidade que o cliente aceitaria pagar pelo novo plano. Que aceitaria pagar pelo novo plano, pelo plano Clever. Pelo Clever, que é o novo plano. Então, esse aqui é o plano antigo. Esse é o antigo. Esse é o plano novo. É isso aí. Tá, e o modelo que a gente vai fazer? A gente é obrigado a fazer, vou colocar em rosa aqui para chamar a atenção, porque essa é uma situação em que eu estou supondo que a variância não é conhecida, então eu sou obrigado a trabalhar com o modelo normal. Sempre que eu quero ou aprender sobre a variância, ou aprender sobre a média quando a variância populacional é desconhecida, sou obrigado a fazer o modelo normal. E a gente tem uma amostra aleatória aqui, né? Uma amostra aleatória
x1, xn. Lembra o que significa isso? Nós vamos pedir para você falar na prova. Falar que eu tenho uma amostra aleatória significa que cada uma dessas variáveis aqui tem exatamente a distribuição do modelo. Então todas elas são normais, com média mi e variância sigma 2, que elas são independentes. Esses dois ingredientes é que formam uma amostra aleatória. Bom, o que foi que a gente observou nesse negócio aqui? Os dados denunciados são que, para uma amostra de 30 clientes do plano antigo, eles responderam que aceitariam pagar. A média do que eles aceitariam pagar nessa amostra foi de R$ 108, não vou colocar a unidade monetária aqui, e o desvio observado foi de 15. Então esse aqui é a média amostral observada. Esse aqui é o desvio padrão amostral observado. Então, foram esses dados que deram para a gente. Então, a pergunta que está sendo feita aqui, ele quer saber se tem uma diferença entre o preço que eles aceitam pagar em relação ao que eles pagam atualmente, que é de R$120. Essa é a pergunta que está sendo feita nesse item A. Há uma diferença ou não há uma diferença? Então, aqui nesse item A, a gente quer saber se há uma diferença ou se não há uma diferença. O que significa não haver uma diferença? Se fala assim, não há diferença, essa hipótese de que não há diferença, ela pode ser escrita como uma afirmação sobre o mi. Se não há diferença, significa que a média dessa variável de interesse ela tem o mesmo valor do que eles já pagam pelo plano antigo, que é o Smart. Então, mi igual a 120. É isso que seria falar que não tem diferença. Isso aqui é uma hipótese que eu estou testando. Depois da prova intermediária, a teoria de testar a hipótese fica muito mais refinada para a gente. A gente fala de conceitos legais, tipo 1, 2. Tá? Por enquanto, a gente testa via intervalos de confiança de uma maneira mais simples. Perfeito, então essa é a hipótese que a gente está querendo testar. E os valores estão aqui. Os valores observados estão aqui. Vamos testar. Bom, vocês nunca consultaram essa tabela, vou ensinar vocês a consultar a tabela. Então, a ideia é que você faz sempre a figura, né, para você visualizar bem o que está acontecendo. Faz uma normal achatada, que é essa T. Aqui vai ser uma distribuição T com 29 graus de liberdade, tamanho de amostra é 30, tem que ter n-1 graus de liberdade, tamanho da amostra é -1. Eu vou procurar quem é o Tzinho aqui e o irmão gêmeo dele, menos Tzinho. Eu vou descobrir quem que são esses caras para que eu tenha. Eles pediram para eu trabalhar com um coeficiente de confiança gama igual a 95%. Está anunciado, checa lá. Considera um coeficiente de confiança de 95%. Então, usando esse coeficiente de confiança de 95%, quero descobrir quem é o Tzinho. Né? O Tzinho vai ter igual a alguma coisa aqui. Como é que você faz a consulta dessa tabela? Vamos lá. Então, cada tabela tem uma construção diferente. Por favor, estude com a tabela que está no Black, não use tabelas da internet, que ela pode estar construída de um jeito diferente, isso vai te confundir na hora da prova, né? E hoje em dia ninguém mais usa essas tabelas, porque você tem computador, a gente pode fazer isso no R facilmente. Mas aqui é importante observar como que essa tabela foi construída, tá? Olha essa figura aqui. Você tem que olhar nessa figura e ver, comparando com a nossa, o que eu chamei aqui de 95%, então aqui é 95%. Você precisa descobrir, falar. O que eu chamei de 95%, estão chamando de quê na hora que construir aquela tabela, certo? Aqui eu quero descobrir quem é o Tzinho aqui. Então você volta aqui, ó, o meio aqui pra gente é 95%. E lá na tabela estão chamando isso de quê? Então vamos voltar para cá. Olha só, nessa tabela, o que nós estamos chamando de 95%, ele está chamando de 1 menos Pzinho, que é o valor que vai aparecer aqui nas colunas. Tá certo? Então, se 1 menos Pzinho é o que nós estamos chamando de 95%, Pzinho para essa tabela é 5%.
Então a coluna que eu vou pegar na tabela é a coluna de 5%. Vou repetir o argumento. Você faz a figura bonitinha no papel e veja que lá na figura, o que eu estou chamando de 95%, que é a probabilidade entre os dois valores que eu estou procurando aqui, é o que na tabela está sendo chamado de 1 menos P. Ah, mas por que é desse jeito? Porque a tabela foi construída desse jeito. Tem vários jeitos de construir a tabela. Se você olhar na internet, ela pode estar construída de outra maneira. Essa tabela foi construída dessa maneira. Então, o que eu estou chamando de 95%, o que eu estou chamando aqui de 95%, eles estão chamando de 1 menos P na tabela, se você olhar a figura. É o que eles estão chamando de 1 menos P. Portanto, o que eles estão chamando de P lá é 5%. É isso que está acontecendo. Então, voltando aqui na tabela, eu vou pegar a coluna de 5%, é que é essa coluna aqui. Mas qual é a linha? Bom, vou na linha de 29 graus de liberdade. Então, nas linhas estão os graus de liberdade. Eu vou aqui na linha de 29 graus de liberdade, vou até a coluna de 5%, vou chegar nesse valor, que o Tzinho é 2,045. Então, voltando para lá, esse Tzinho que está aqui, ele vale 2,045. Vou colocar o valor dele aqui também. 2,045. Bom, com isso é só calcular o intervalo de confiança usando a fórmula que a gente tem, né? Então, o intervalo de confiança, a média, com coeficiente de confiança 95%, quando eu não sei a variância, supondo que o modelo é normal, ele tem essa expressão que a gente já sabe, que é x barra menos t s sobre raiz de n, x barra mais t s sobre raiz de n. Então, se eu fizer a continha aqui, vou puxar para cá o sinal de igual, tá? Puxar para cá para ficar mais fácil de escrever. Vai ser 108, que é a média amostral observada, menos o tzinho que eu encontrei, vezes o desvio observado, que foi 15, dividido pelo raiz do tamanho da amostra. Esse é o limite inferior. O limite superior do intervalo é 108 mais 2,045 vezes 15 sobre raiz de 30. Você fazendo a conta na calculadora com cuidado, você vai chegar que o limite inferior do intervalo de confiança é 102,4. E o limite superior, usa um ponto e vírgula aqui para não confundir com o separador decimal, é 113,6. Bom, o que esse intervalo de confiança conta sobre a nossa hipótese? Lembra qual era a hipótese? A hipótese de que não há diferença entre o que eles pretendem pagar em média aí pelo plano Clever em relação ao que eles já pagavam pelo Smart. Isso significa dizer que o Mi é R$120, né? Isso é uma afirmação sobre o valor do Mi. Então, se nós olharmos esse intervalo de confiança, você vai ver que o 120 não pertence ao intervalo de confiança, né? Então, o 120, deixa eu escrever com outra cor isso aqui. 120, desculpa escrever de trás para frente. O 120 não pertence ao intervalo de confiança. Isso significa que você tem evidências de que a média Mi ela é diferente desse valor, de fato é menor, tá? Então como é que você escreve isso por extenso? Eu vou escrever aqui por extenso de um jeito. Como é que a gente gostaria que você escrevesse isso numa variação? Assim, ó, com 95% de confiança, há evidências de que os clientes do plano Smart, que é o plano atual, plano Smart, aceitariam
em média, pagar um preço menor do que o que eles pagam hoje. Pagar, acho que não é exatamente isso que a empresa de telefonia estava querendo, né? Essa empresa Olá, um preço menor pelo plano novo, que é o plano Clever. Pelo plano Clever. Então eles aceitariam em média pagar um preço menor. Então essa é a conclusão do item A. Entendeu como eu fiz? O intervalo de confiança ele cobre valores menores do que o 120, que é a minha hipótese. Então eu tenho evidência de que esse Mi é menor do que 120. Então, se a empresa estava lá muito animada de oferecer esse plano, achando que eles iam pagar mais, não é bem o caso. Bom, o item B fala das suposições, né? As suposições que foram feitas, lembra que lá no nosso resumo, eu coloquei lá no final uma abreviações para as suposições, né? Tá bom? Para não ter que ficar escrevendo tudo por extenso aqui na lousa ou aqui nessa luzinha mágica. Então, as suposições aqui são que eu tenho uma amostra aleatória, te abrevia isso com AA, e que a variável de interesse tem distribuição normal. Aí, mas o que significa esse A? Pega no resumo, lê por extenso o que significa o A. Tá bom? Vai parando. Acho que você podia tomar uma água agora, parar o vídeo. Vamos lembrar o que a gente fez? Antes de você tomar sua água. Então, tem esse cara, o matemático húngaro, Polya. Deixa eu ver se consigo achar ele aqui, né? Polya. Georg Polya. Polya é um cara que estudou heurística, né? Diz que a coisa mais importante quando você termina de resolver um problema é você olhar para trás e ver o que aconteceu, o que você fez, né? Então, esse matemático Georg Polya escreveu esse livro muito famoso, How to Solve It, que é um livro sobre heurística, né? Como é que você resolve problemas em qualquer área do conhecimento. Um grande matemático. Ele foi um dos caras aí que provou resultados em probabilidade, em combinatória. Ele que batizou o teorema do limite central com esse nome, né? Inclusive, se você pegar a tradução direto do alemão, o mais certo seria teorema central do limite, não teorema do limite central, mas esse nome já pegou no Brasil, então não vou ficar correndo atrás de bola perdida. Mas esse Polya escreveu esse livro, né? E aí ele criou alguns princípios que você... simples, né? Uma heurística, ou seja, o que é heurística? São diretrizes para você entender o problema de maneira intuitiva, né? São meta estratégias para você resolver um problema genérico, um problema qualquer. Uma delas é você olhar para trás e ver o que você fez, né? Então sempre faça isso. Quando você acabou de resolver um problema, a tentação quando a gente resolve o problema, eu tenho para todo mundo, para mim é assim também, é rapidamente fazer outra coisa, né? Mas você não deve fazer isso. Você deve aproveitar que você acabou de resolver o problema e dar uma olhadinha para trás, né? Então, o que a gente está fazendo nessa aula? Nessa aula, nós estamos interessados em... Então, vou marcar algumas coisas. Em aprender sobre a média populacional na situação em que a variância não é a mais conhecida. Quando ela era conhecida, a gente sabia obter um intervalo de confiança para a média. Agora a gente quer quebrar essa restrição de que a variância é conhecida. Quero que isso aqui não seja mais necessário, né? Quero trabalhar numa situação em que as duas são desconhecidas. Quem fazia o papel, quem fazia as coisas para a gente lá atrás, era esse resultado aqui, né? De que se eu padronizo a média amostral, eu tinha uma distribuição normal padrão. E com isso eu fazia tudo o que eu precisava. Bom, eu vou ter que substituir esse resultado por alguém, porque agora eu não conheço mais o sigma. A ideia é que eu estimo ele, usando o desvio amostral, e eu passo a usar esse resultado do Gaussian e do Fisher. Apareceu aqui uma nova distribuição na sua vida, que ela veio para ficar, tá? Em econometria, essa distribuição aparece o tempo inteiro. Então, sei lá, em econometria você está querendo testar uma hipótese,
se o intercepto do modelo de regressão é igual a zero. Vai aparecer a distribuição T aqui também para você testar essa hipótese. Mas esquece a econometria por enquanto. Tá, então esse é o resultado que substitui aquele antigo, né? E o que a gente tem que fazer? Bom, a gente tem que fazer um procedimento parecido com o que a gente tinha antes. Tem que achar um intervalo de confiança para a média, na situação em que a variância não é conhecida. Aí nós obtivemos o intervalo aqui, esse aqui é o limite inferior, esse é o limite superior. Todas essas fórmulas estão lá naquele resumo. Se você olhar lá no início do resumo, as fórmulas estão lá. Você não precisa ficar caçando as fórmulas. Então aqui, normal, aprendendo Mi, tá aqui o intervalo com a T, né? Tá aqui bonitinho. E aí nós obtivemos, veja bem, não fica achando que essas deduções são grandes deduções, não são coisas que você faz em 4 linhas aqui, né? E é preciso que você entenda o raciocínio que levou daqui para cá. Tá? A gente espera que isso aconteça. A grande observação aqui é que você nunca deve usar esse intervalo de confiança, nunca, em hipótese alguma, sem fazer a suposição de que a variável de interesse tem distribuição normal. A gente vê na prova o cara usar esse intervalo e falar, eu supus que a amostra era grande, maior que 30 para usar o TLC. Não, aqui não tem nada a ver com o TLC. Né? O TLC não entrou nessa receita aqui que a gente construiu. O que entrou para a gente obter o resultado é que a variável de interesse tem distribuição normal. Isso a gente vai cobrar de vocês na prova. Então saiba as suposições direitinho, tá? Porque isso é a parte de conceito da matéria. Aí nós fizemos esse exemplo da OLA, né? Acho que o que você precisa fazer quando está estudando um exemplo desse, na lista também, é identificar os elementos direitinho que eu marquei em amarelo aqui, né? Saber exatamente quando eu estou falando de população, quem é a população, quem é a variável, quais são as suposições que eu estou fazendo, e aí depois vira só uma aplicação de fórmula. Acho que o lance em estatística 2 é o seguinte, né, nessa matéria, é que não tem nenhuma conta difícil para você fazer assim. Talvez em propriedades você tenha um pouquinho de álgebra lá. O que pega para quem está aprendendo essas coisas pela primeira vez, e se você está sentindo dificuldade, isso é absolutamente natural, porque todo mundo tem dificuldade quando estuda estatística pela primeira vez. O que pega é a gente distinguir muito bem o que são coisas que estão falando da população, saber que população é essa que eu estou querendo estudar, e o que são quantidades que estão falando da amostra, né? Como é que eu uso isso que eu aprendi na amostra para poder falar alguma coisa da minha população? É isso que a gente está fazendo em estatística o tempo inteiro, e eu falo repetidamente isso para vocês para enfatizar esse ponto, né? Então, a gente chegou à conclusão nesse caso, calculando o intervalo de confiança. Aí tem as questões de natureza mais operacionais, técnicas, que é saber consultar a tabela, tal. Fiz a consulta com vocês, treina bastante, fica bem craque nisso. Na lista 2 tem vários exercícios que vai ter que usar a tabela da T. A gente vai fazer alguns na aula amanhã. Mais exercícios da lista 2, né? Vamos continuar trabalhando nas listas, nas aulas e no atendimento. Então, olha só, o que aconteceu é que a gente obteve um intervalo de confiança que não tem o valor da hipótese lá dentro. Então, esse intervalo está me dando evidência, com esse nível de confiança que eu usei de 95%, de que a média ela tem um valor menor do que aquele que seria o valor que eles pagam, que é o valor que eles pagam pelo plano antigo. Né? Então a conclusão está escrita aqui por extenso em verde, e é isso. E nós podemos resolver mais um problema. Dá uma pausa, pense um pouquinho no que está acontecendo aí, checa o seu Instagram, toma uma água, volta, vamos fazer mais um. Então eu vou fazer mais um aqui. Esse é o exemplo do posto de gasolina. De gasolina. Ele está na página 22 do slide 11. Vamos ler esse exemplo com cuidado lá. Página 22 do slide 11. Todos os exemplos dessa aula vêm do slide 11. Aquele PowerPoint, o slide 11. Deixa eu esse O aqui. Voltando para cá. Como é que funciona? Página 22.
Então está falando aqui que o gerente do posto Shell, com X, sabe que a quantidade média diária de clientes que passam pelo posto tem sido historicamente igual a 250. Então, tem lá um posto de gasolina, ele sabe que em média param 250 para usar algum serviço do posto. O gerente também sabe que o desvio padrão histórico tem sido de 80 clientes. Aí durante uma campanha promocional, em que ele deu lá um McLanche feliz, um brinde para as pessoas que enchessem o tanque, ele observou durante essa campanha que o número médio de clientes que estavam aparecendo lá por dia, numa base de uma amostra aleatória, com base em uma amostra aleatória de 25 dias, foi igual a 280, com desvio padrão associado, então esse aqui é amostral, de 50. Então vou marcar algumas coisas aqui. Historicamente, eu vou interpretar com cuidado esse problema. Historicamente, a média de clientes é 250, média diária, né? Desvio padrão histórico, 80. Durante a campanha promocional, ele observou numa amostra aleatória de 25 dias, ele pegou ali 25 dias, foi igual a 280, com desvio padrão associado, então esse é amostral, que é o número médio, então esse é uma média amostral, né? 280 com desvio de 50. Esse é o enunciado. O que ele quer saber aqui? O que ele quer saber? Ele quer saber isso aqui. A campanha promovida pelo posto modificou os parâmetros da distribuição do número de clientes? Utilize ferramentas inferenciais adequadas. Ele quer que a gente examine os parâmetros da distribuição. E o item B é quais foram as suposições feitas para a resolução do item anterior. Então A e B. Isso aqui. Então vamos lá. Bom, vamos falar de uma maneira bem organizada. Eu acho que em termos de interpretação, esse exercício tem algumas nuances interessantes para a gente, né? Qual que é a população que eu estou estudando aqui? Para um pouquinho o seu vídeo e pensa o que é a população que eu estou estudando. Qual a população? Posso falar em vez de população, nome mais geral, processo, né, que eu estou estudando. População ou processo que eu estou estudando. Uma terminologia um pouco mais geral para a gente. Então, de fato, o que ele está estudando aqui, ele pegou o quê? Uma amostra de dias, né? Então, a população para a gente são os dias, né? São todos. A primeira vez que a gente fala isso às vezes na aula, algumas pessoas estranham. Mas observa só, são todos os dias de operação do posto em um certo período que você está estudando. Eita, deixa eu arrumar. O posto em um certo período. Todos os dias de operação do posto em um certo período. População ou processo. Tá certo? E o que é a variável de interesse? Para cada um desses dias de operação, o que eu vou lá observar? Posso observar muita coisa, né? Posso observar, será que naquele dia choveu? Será que aquele dia não choveu? Não, o que eu vou observar aqui é o número de clientes que apareceu naquele dia no posto, que foram procurar serviço do posto. Então, a variável de interesse aqui. Variável de interesse. Variável de interesse X é o número de clientes naquele dia. Número de clientes
geral, o pessoal não detalha o enunciado assim, eles saem resolvendo, mas é bom a gente entender direitinho o que está acontecendo sempre. As minhas unidades amostrais são os dias. E o que eu observo para essas unidades amostrais? Eu observo o número de clientes que foi no posto procurar um serviço naquele dia. Eu tenho uma amostra aleatória de dias. Lembra que ele falou no enunciado? Uma amostra de não sei quantos dias. Uma amostra aleatória, ou seja, um pedaço dessa população, que são os dias desse processo. Amostra aleatória aqui de dias, então tem x1, xn. E aí ele me deu alguns valores históricos. Vamos ver o que significa falar isso. Ele me deu alguns valores históricos. Valores históricos. Ele me contou que o número médio de clientes era 250, com um desvio histórico de 80 clientes. E ele me deu também alguns valores amostrais. Ele me falou que numa amostra de 25 dias, ele observou uma média amostral de 280 clientes por dia e um desvio de 50. Então essa é a configuração básica do problema. Acho que sempre vale a pena a gente analisar o problema em detalhe. Aí o que ele está pedindo no item A, ele falando se a campanha, ou seja, depois que ele começou a dar o brinde, né, se a campanha alterou os parâmetros da distribuição. O que significa isso? Significa o seguinte, baseado nessa amostra aqui, que foi obtida depois de você começar a dar o brinde, de fazer a promoção, o que essa amostra está contando sobre os valores de Mi e de Sigma, ou Sigma 2, dá na mesma, né? Então, o que essa amostra está contando para a gente? Será que esses valores são os mesmos ou será que eles mudaram? Então, a gente vai fazer da seguinte maneira aqui. Primeiro, a gente vai ter que supor que a variável de interesse tem distribuição normal. Porque lembra, se você está querendo estudar a variância, fazer inferência para a variância, ou para o desvio, dá na mesma, populacional, você é obrigado a fazer a suposição de que a variável de interesse tem distribuição normal. Senão você não vai conseguir usar o resultado básico lá, que é esse aqui, né? S2 sobre sigma 2, que é o quê? Esse cara aqui. Você não pode usar esse cara se você não fez a suposição de que a variável de interesse tem distribuição normal, você não está autorizado. Então a gente vai quebrar a investigação em dois momentos. A gente vai investigar primeiro o que aconteceu com a variância. Será que ela ainda tem o valor histórico ou será que ela mudou? Primeiro a gente investiga isso. Depois que a gente investigar aqui, a gente investiga o que aconteceu com a média populacional, com a verdadeira média. Será que ela ainda tem um valor histórico ou será que esse valor histórico foi alterado? Então eu tenho duas hipóteses aqui. Duas hipóteses. Vou testar primeiro uma delas, depois a outra. Duas hipóteses. Vamos testar. Então, duas hipóteses. Vamos fazer aqui esse item A. Então, primeiro eu vou testar testando se sigma 2 igual a 80 que estava lá, deixa eu verificar. 80, isso. A 80 ao quadrado. Será que sigma 2 é 80 ao quadrado? Vamos trabalhar com o desvio para a gente poder usar o intervalo de confiança para o desvio? Fica mais legal, né? Acho que fica legal. Testando se a variância ainda tem o valor histórico, que é 80. Vou testar essa hipótese aqui. Vou testar essa hipótese. Como é que eu testo essa hipótese? Bom, ele quer que eu trabalhe com um coeficiente de confiança de 95%. Vamos verificar se é isso mesmo? Isso. Ele quer que eu use um gama de 95%. Então, gama de 95%, eu quero descobrir quem são o Q1 e o
Q2. Lembra como a gente faz isso? A gente desenha aqui uma distribuição Q quadrado, esboça ela. O n menos 1 graus de liberdade, a gente tinha uma amostra de tamanho 25, então vão ser 24 graus de liberdade. 24 graus de liberdade. E a gente procura Q1 e Q2 de maneira que aconteça o seguinte. Eu quero que aqui no meio tenha probabilidade de 95%. Aqui. E eu quero que fora a probabilidade seja dividida de maneira simétrica. A probabilidade que sobrou, 5%. Né? Eu quero que aqui seja 2,5%. E que aqui seja 2,5%. Tá certo? Então vamos consultar a tabela, vamos descobrir quem são o Q1 e o Q2. Pegando a tabela aqui. Sempre olha como a tabela foi construída, para você não se estrepar. Essa tabela está dando a probabilidade para frente. Então, para achar o Q2, eu já sei que para frente do Q2 tem 2,5% e eu tenho 24 graus de liberdade. Então, vamos aqui na tabela. Eu vou procurar 2,5%, 24 graus de liberdade, vai dar 39,36. Então, o Q2 é 39,36. E quem é o Q1? Bom, para frente eu tenho 95% mais 2,5%. Tenho 97,5% para frente do Q1. Então, vou lá na tabela. Vou procurar 97,5% com 24 graus de liberdade, 12,40. Copiar os valores para cá. Bom, achar o intervalo de confiança é bem simples. O único cuidado que você vai ter aqui é que eu estou fazendo intervalo de confiança para o desvio e não para a variância. Tá? Lembra que tinha uma fórmula também para o desvio que nós encontramos na outra aula? Nessa situação aqui é que ele é útil. Tá? Então, o intervalo de confiança para o desvio com coeficiente gama 95%. A formulinha dele é raiz de n-1 sobre Q2. Coloca aqui a raiz para você não se perder. S raiz de n-1 sobre Q1. Szinho. Aí eu vou puxar o igual aqui para baixo. Se você colocar os números, raiz de n menos 1, 25 menos 1 é 24. Eu vou deixar o 25 aqui para você saber de onde veio esse 24. O Q2 é 39,36. O desvio observado é 50. Aqui, 25. Cuidado para não fechar essa raiz e deixar o 50 lá dentro, hein? 12,40. Na calculadora, digo. Se você fizer a continha aqui, isso vai dar um intervalo que vai de 39,04 até 69,56. Então, esse é o intervalo. Aí você vai observar que o valor histórico, que é o 80, desculpa, escrever de trás para frente aqui o símbolo de pertence, ele não pertence a esse intervalo. Então, a conclusão aqui é que com 95% de confiança, a gente tem evidências de que após a campanha, o verdadeiro desvio padrão sigma seja menor do que o valor histórico. Vou escrever isso aqui no custo. Então, como é que vai ser? Com 95% de confiança, há evidências de que após a campanha,
verdadeiro desvio, verdadeiro desvio sigma seja menor, porque o intervalo de confiança cobre valores menores do que o valor histórico. O valor histórico é 80. Do que o valor histórico. Então, com 95% de confiança, isso acontece. Mas pediram para nós investigarmos os dois parâmetros. Né? Então, a nossa investigação sobre o sigma já foi, a gente tem evidências de que ele mudou, de que ele baixou, né? Tem valor menor. E agora a gente vai investigar o que aconteceu com a média. Aqui você precisa tomar cuidado, porque se você fizer um intervalo de confiança, supondo que a variância é conhecida e que ela tem um valor histórico, que é 80 ao quadrado, você estaria errando, né? Porque a sua investigação já mostrou que esse valor histórico já não vale mais. Então você perdeu a informação da variância. Então você está fazendo inferência para o μ na situação em que você não sabe a variância. Você é obrigado a usar a distribuição T. E uma vez que você está usando a distribuição T, você foi obrigado a fazer a suposição de normalidade, né? Para você poder usar o resultado da aula de hoje, que é esse aqui. A higiene, esse teorema do Gosset e do Fischer. Você foi obrigado a fazer essa suposição. Então vamos investigar o que aconteceu com a média agora. Com a média, a história foi a seguinte, né? Então, eu quero investigar se o μ ainda vale 250, que é o valor histórico. Será que ainda vale 250? Essa é a hipótese que eu estou querendo testar. Bom, com coeficiente de confiança de 95%, eu quero saber qual é o valor do tzinho. Lembra como encontra o valor do tzinho? A gente vai botar aqui. Se desenha uma distribuição T. O que é uma normal? Com cauda gorda e achatada. É isso que é a distribuição T. No esboço, né? Então é uma T com 24 graus de liberdade. Eu quero encontrar tzinho menos tzinho, de maneira que a área aqui no meio seja 95%. Então, aqui eu quero que seja 95%. Certo? Então você vai sempre olhar a tabela com muito cuidado aqui. Como é que é a tabela? Olha como a tabela foi construída. O que nós estamos chamando de 95% é o que ele está chamando de 1 menos P. Portanto, o que ele está chamando de P, que é a coluna da tabela, é 5%. Então, vamos ver aqui. Eu vou pegar na linha de 24 graus de liberdade e vou andar até a coluna dos 5%, que está aqui. Vai aparecer o número 2,064. Voltando para lá. Então, esse tzinho aqui é 2,064. 2,064. Bom, para achar o intervalo de confiança média com coeficiente de confiança 95%, estou na situação que eu não conheço a variância, né? Já investiguei que a variância não tem mais valor histórico. Se eu fizesse a conta aqui usando a normal, eu estaria errando esse negócio. Aí x, x barra, se escreve muito rápido a caneta. Não da letra ficar horrível, como vocês devem estar vendo, comparado com o que dá para fazer na lousa ou no papel, ela dá umas falhadas. Então aqui a média amostral é 280. Eu achei um tzinho de 2,064. Vai pausando. Uma coisa legal é ir pausando o vídeo. Já falei isso na outra, vamos enfatizar. Pausa o vídeo, tenta adivinhar o próximo passo que eu estou fazendo aqui, fazer a conta sozinho e compara com a que está aqui. Né? Isso é um negócio que reforça muito o que você está aprendendo. Muito legal. Dá para fazer isso na aula, né? Não dá para ir dando pausa no professor. Tipo, peraí que eu vou fazer primeiro. Não, mas aqui no vídeo dá. 2,064
50 sobre 5, né, que é a raiz de 25. Vou deixar o raiz de 25 aqui para você saber de onde veio o 5. Aí se você fizer a continha aí na sua calculadora, vai dar aqui um limite inferior a 259,36 e o limite superior a 300,64. Aí de novo você vai observar que o valor histórico 250 não pertence ao intervalo. Perdão, escrevi de trás para frente. 250 não pertence ao intervalo. Você tem evidência de que a promoção ela foi efetiva, né? De que ela deu um efeito positivo. Usando esse nível de confiança de 95%, parece que a promoção foi bem, né? Que ela teve o papel de aumentar o número de pessoas que iam ao posto. Imagino que isso seja a intenção do dono do posto. Não sei que seja algum dono de posto maluco que quer vender cada vez menos. Acho que não existe isso. Esses aí já fecharam o posto faz tempo. Então, com 95% de confiança, há evidências, mas desliza demais esse negócio, de que é que nem andar de patinho isso aqui, patinho no gelo. Após a campanha, a verdadeira média Mi seja maior do que o valor histórico. Então, o que isso significaria é que a campanha funcionou, né? Só um momento. Aqui. A campanha parece que funcionou. A campanha funcionou. Bom, no segundo item ele fala quais foram as posições que foram usadas, foram feitas, né? As posições têm que estar bem claras, nós vamos cobrar de vocês na avaliação intermediária. Bastante perguntas sobre suposições, então cuidado com essas coisas. Aqui eu usei que a amostra é grande e usei o TLC. Não, você não usou. Se você estudou a variância, ou se você aprendeu sobre a média quando a variância não é conhecida, você supôs que o modelo é normal. Então, suposições aqui, né? Que é o item B. Suposições, olha as abreviações que estão lá no resumo. É que você tem uma amostra aleatória. Essencialmente, o que isso aqui significa é que a população é suficientemente grande para que esse modelo aí de que você tem variáveis independentes e D, ele faça sentido. Tem situações que tem a população pequena e a gente corrige pelo tamanho da população, né? A gente faz a correção de população finita. Então, a variável de interesse x tem distribuição normal. Tá? Então, uma dica para a prova é o seguinte: se você usou a distribuição t na sua conta, ou se você usou a distribuição Q quadrado, se você usou uma dessas duas, você fez a suposição de que o modelo é normal e você não usou o TLC. Vamos escrever isso aqui. Ó. Então, dica. Dica um hashtag mental aí. Dica. Usou T ou Q quadrado? Você fez isso? Então, não supôs que N grande, TLC
etc. Se não é isso que você fez, supôs que... vamos fazer de outra cor para ficar claro. Isso aqui, ó, você não fez isso aqui. Não fez. O que você fez? Você supôs que variável de interesse tem distribuição normal. Tá bom? Usei isso como um jeito de verificar o seu trabalho. Olha a conta que você fez. Eu usei em algum momento a tabela da T ou da Q quadrado? Então eu não supus que a amostra é grande, eu não usei o TLC. O que eu fiz foi fazer a suposição de que a variável de interesse tem distribuição normal. Assista a aula, não deixe de fazer o seu caderno porque você está assistindo um vídeo. Quem só aprende é aquela história, para entrar no cérebro só se passar pela mão. Por algum motivo misterioso que eu não entendo bem. Acho que ninguém entende. Faça o seu caderno, pare o vídeo. Amanhã na aula a gente tira dúvidas sobre esse material e resolve mais problemas da lista 2 lá durante a live. Então, bons estudos para vocês. Nos vemos amanhã. Boa sorte aí.